Pessoal, boa tarde, obrigado pela presença de vocês. A gente sabe que domingo à tarde, depois de um dia intenso de sábado, e almoço e dia frio é meio complicado. Mas tem muito mais coisa bacana por vir. Depois dessa palestra, tem uma palestra do meu amigo Daniel Duarte, tá? Enfim, tem muito conteúdo, então espero que vocês fiquem conosco o quanto vocês puderem, porque será enriquecedor. Antes de mais nada, como um bom alemão, eu quero apresentar um pouco do que a gente vai falar nesses próximos 30 minutos, tá? Então, eu acho que é importante que vocês saibam o que vai acontecer aqui. Essa é a agenda. Então, eu vou me apresentar rapidinho, vou falar um pouco de como eu conheci a WMS, quando ela entrou na minha vida e de que forma, o que é networking estratégico, que é essencialmente o nosso tema da palestra de hoje. Da palestra não, do bate-papo, eu prefiro, né? E contar um pouco para vocês da minha rotina de networking. Eu acho que é importante dividir com vocês algumas coisas. Vamos falar de um case de networking envolvendo a WinSpro e seus clientes. E, por fim, a gente vai passar algumas dicas práticas, inclusive com algumas literaturas. E quando eu faço recomendação de literatura, eu só faço recomendação de literatura que eu já li. Eu não gosto de recomendar nada que eu não tenha ou experimentado, lido, provado, porque aí eu acho que fica muito subliminar a coisa, eu acho que fica muito rasa, eu acho que é muito ruim, ok? Bom, vamos lá, vamos para a minha apresentação. Em três figuras muito rápidas, essa bandeira da Alemanha, logo eu sou alemão, como vocês já sabem, que eu já fui bullyingado aqui, né, por conta dessa coisa toda. Estou no Brasil desde 1974, eu me sinto muito mais brasileiro do que alemão. Minha família é brasileira, minha ex-mulher ela é brasileira, minhas filhas são brasileiras. E antes de chegar aqui eu fiz um roteiro rápido. Eu saí da Alemanha com 2 anos de idade, fui para os Estados Unidos, fiquei até os 5. Depois fui para a Austrália, fiquei até os 8. E aí eu cheguei no Brasil aos 8 e nunca mais eu saí. Ao bem da verdade, eu tive a oportunidade de sair por 2 vezes para seguir uma carreira internacional. Acabou que eu não aceitei. Estou aqui, amo esse país de paixão, adoro o Brasil. Eu acho que eu sou um cara que defendo mais o Brasil do que muito brasileiro, tá? Essa é uma foto dos Beatles de 1966, é só para vocês terem um pouco da ideia da minha idade. Então eu estou já beirando os 59, eu faço 59 em junho, é só para dar uma ordem de grandeza para vocês. Não é relevante, mas é só para vocês saberem com quem vocês estão falando do outro lado da linha, que é um cara meio old school, às vezes. Tá, então, acho que é importante vocês entenderem a personalidade de quem vocês estão lidando no dia a dia. E, por fim, eu sou um apaixonado por moto off-road. Eu competi muitos anos da minha vida de uma forma amadora. Tive uma equipe, éramos patrocinados, tal, fazemos aí circuitos brasileiros. Pratico ainda hoje, mas eu brinco que hoje, pela idade, a gente faz programa de tiozinho, né? Então, hoje em dia, ao invés de participar de enduro, eu treino em pistas fechadas, que é um pouco mais seguro. Segunda-feira a gente tem que estar no trabalho, tem que cuidar de parte de vocês. Então, esse sou eu. E 2 outras questões que eu queria colocar aqui. Eu estou, atualmente, diretor operacional da WinSpro Brasil. Eu acredito que nós não somos as coisas, eu acredito que nós estamos. Então, eu estou numa fase de transição, tudo tem um começo, tem um meio e um fim, e eu estou o diretor operacional e eu espero poder interagir imensamente com vocês em todas as circunstâncias. Eu quero já me deixar à disposição de vocês para o que seja necessário nessa trajetória, que eu espero que seja bem longa, bastante longa. E, por fim, eu sou tímido. As pessoas brincam, falam, pô, como assim você é tímido? Cara, você trabalha, às vezes, na área de vendas, área operacional, mas eu sou tímido. Então, assim, para eu estar aqui em cima, requer um certo esforço, talvez por isso que eu controle tanto o tempo dos outros. Muito bem, agora que a gente sabe quem é o Iô, eu queria propor para vocês um exercício prático, rápido. Eu queria que todo mundo levantasse. Eu queria que todo mundo olhasse para o lado ou para trás, e eu queria que vocês cumprimentassem quem você não conhece, quem você não conhece, quem você não falou durante o período todo do evento.
troquem os nomes, apertem as mãos, façam contato. Tá parecendo um negócio meio de pregação, né? Tá parecendo um negócio meio de igreja, né? Hoje é domingo, gente, hoje é domingo, hoje é domingo, hoje é domingo, hoje é domingo. Pessoal, muito obrigado. Quando a gente fala de networking, a gente não pode falar de se relacionar. Networking é relacionamento. E assim, vocês têm aqui uma oportunidade gigantesca durante 2 dias inteiros de conversar e trocar experiências com outras pessoas. E muitas vezes a gente fica na zona de conforto, conversando com o nosso grupinho, que é muito legal, é muito bacana, mas isso agrega o que no final do dia? Agrega amizade, tá tudo certo, vai tudo bem. Só que assim, não traz muita novidade, né? E networking, ele é uma coisa que te tira da zona de conforto e que traz você a romper barreiras e a conhecer coisas novas. Tá bom? Beleza? Ficou claro para vocês mais ou menos onde eu quero chegar? Acho que sim, né? Muito bem. Como é que eu conheci a WMS? Isso foi interessantíssimo. Eu tenho um amigo que vai seguir aqui após a minha palestra, o meu papo aqui. E o Daniel, ele trabalhava numa empresa de eletroestimulação. E nós já tínhamos trabalhado juntos há algum tempo atrás, e o Daniel me convidou para ajudá-lo a fazer algumas coisas na empresa dele. E a primeira coisa que eu identifiquei foi que faltava missão, visão e valores. Então, eu, juntamente com o Daniel e com a equipe dele, nós criamos missão, visão e valores. Por que eu estou contando isso? Por 2 motivos. O primeiro motivo é para vocês entenderem como eu cheguei na eletroestimulação. A segunda é para vocês entenderem que, pelo networking, ou seja, através de uma pessoa conhecida com quem eu já tinha trabalhado e com quem eu mantive relacionamento, eu tive uma oportunidade de desenvolver um novo trabalho. Tudo bem? Eu acho que o ponto... Eu vou pontuar as coisas dessa maneira, tá? E esse era eu na época de cabeludo, em 2023, quando nós apresentamos a missão, visão e valores para a empresa do Daniel. Foi um evento bem bacana, foi super interessante e muito enriquecedor, tá? Muito bem. Quando a WMS começou a fazer parte da minha vida? Bom, eu contei para vocês que eu adoro moto. E eu contei para você, de manhã, que eu tenho um médico, que é um amigo, que ele fala que existem 2 tipos de motociclista. O que já se ferrou e o que vai se ferrar. Ainda mais no meu esporte. Tá? Um esporte de altíssimo risco, muitas lesões, eu tenho muitas lesões, tive muitas lesões. O ano passado eu quase perdi a visão, uma das visões pela 2ª vez. Isso porque a gente ama o esporte, mas faz parte. E aí onde eu quero chegar? Ano passado, em março, eu tive um acidente e eu fraturei 3 costelas. O Daniel, o do slide anterior e o da palestra próxima, ele vivia me falando, vem treinar de simulação, vem provar, vem fazer. E eu era um cara meio incrédulo, né? Como grande maioria dos clientes que a gente tem, né? Não, eu vou a qualquer hora dessa, não sei o quê, parará, papá. Enfim, quando eu quebrei as costelas, eu fui obrigado a fazer uma pausa e não podia fazer nenhum tipo de exercício de alto impacto. Liguei para o meu ortopedista e falei, escuta, olha, tem um amigo, eletroestimulação e tal. Ele falou, o que aconteceu? Porque ele me conhece, ele já operou meu joelho, já fez cirurgia, já fez um monte de coisa. Ele falou, o que aconteceu? Eu falei, não, eu quebrei 3 costelas. Ele falou, o que você quer fazer? Eu falei, quero fazer eletroestimulação. Ele falou, vai fazer. Vai fazer. Então, ao contrário de muitos médicos e muitos ortopedistas que não têm informação, esse cara, por sorte, é um cara que conhece, e ele falou, cara, vai fazer. E eu vim parar na Winspro, como convidado do Daniel, que era diretor operacional da Winspro, para fazer algumas sessões. Pessoal, resumo da ópera. Eu, em 45 dias, com 3 costelas quebradas, eu já estava, de novo, fazendo os meus treinos de moto off-road, que é punk. É um negócio punk. Você salta, pedra, rio, cai, é muito físico. Então, eu sou testemunha viva de que isso funciona e funciona muito. E não é porque eu estou na empresa. Eu estive lá como cliente antes de ser o diretor operacional, ou antes de estar como diretor operacional. Muito bem.
O que é networking estratégico? Eu primeiro quero falar sobre o que não é networking estratégico. Tá? Então, eu trouxe algumas frases para vocês. Não é o ato de simples troca de cartões ou QR Code. O cartão era na minha época, né? Hoje em dia é QR Code do celular que você troca. Né? Não é isso, não é só essa troca. Não é só o cumprimento que vocês fizeram aqui entre vocês. Não é só isso. Tá? O que não é networking estratégico? Não é entrar em contato e pedir ajuda quando você precisa de alguma coisa. Aliás, a gente vê, eu não sei se vocês usam o LinkedIn, eu uso muito o LinkedIn, que é uma rede social profissional. Né? Eu escrevo muito lá, eu crio muito conteúdo lá, até por conta da minha vida corporativa passada. E ali tem gente que só te procura quando quer alguma coisa. Vocês devem ter esses amigos que só te procuram quando querem alguma coisa. Nunca te procura quando você precisa, mas só quando eles precisam de alguma coisa. Isso não é networking. Isso depois tem um título de um livro que eu vou indicar para vocês que fala exatamente o que é isso. Não é se aproximar de alguém por puro interesse, que é mais ou menos a mesma coisa que a gente estava falando na frase anterior. Muito bem. Então, o que é networking? Networking e o networking estratégico é sobre construir relacionamentos genuínos, colaboradores e duradouros. Tá? Então, o que significa isso? Para a gente partir para a prática. Você cumprimentou o colega, né? Você cumprimentou alguém aí. É depois chegar e perguntar, escuta, vem cá, o que você faz, o que você não faz, como é que eu posso te ajudar? E daí entabular um relacionamento que transcenda simplesmente aquele contato do evento. Você encontrar o que a gente chama na comunicação de rapport. O que é rapport? Rapport é quando você encontra um assunto em comum com aquela pessoa. E todos vocês têm assunto em comum, gente. É eletroestimulação. Simples assim. Então, assim, vocês têm temas e oportunidade de falar sobre o que vocês quiserem. Cada um na sua modalidade, cada um no seu momento, cada um com as suas experiências. É troca, gente. Networking estratégico é troca. Tá? É simples assim. Muito bem, agora que a gente estabeleceu aqui um conceito... você tem uma rotina de networking? Sim, eu tenho. A primeira coisa que eu faço quando eu chego no escritório, sem exceção, depois que eu leio as notícias e tudo mais, eu costumo chegar... Aliás, vou contar isso para vocês. Antes disso, eu tenho uma rotina. Eu tenho uma rotina de levar minha caçula na escola todo santo dia. Está no terceiro colegial, eu passo na casa da mãe dela, onde ela mora, minha ex-esposa, pego a minha filha mais nova, porque a mais velha já está na faculdade, e a levo para a escola. Por que eu estabeleço essa rotina? Porque eu acho que é extremamente importante um pai ter um contato direto com os filhos. O WhatsApp é legal, mas eu não estou vendo a cara dela, eu não estou ouvindo a voz dela, que sejam por 5, 10 minutos. Então é uma coisa muito relacional, que tem muito a ver com todo o tema que a gente está falando. Porque networking é sobre relacionamento. A gente já estabeleceu o que é, tá bom? Então, pego a Júlia, levo a Júlia para a escola, da escola eu venho direto para o escritório, chego 7h30 mais ou menos, não tem ninguém no escritório, exceto o pessoal que treina cedo, né? Mas no escritório não tem ninguém. Leio minhas coisas, primeira coisa que eu faço, aniversários do dia. Eu olho quem são os aniversariantes do dia que está na minha agenda, olho os aniversariantes do dia que estão no LinkedIn, vejo quem são os aniversariantes do dia no Facebook e passo uma mensagem para cada um. Né? Para cada um. E aí uma mensagem individual. Às vezes não é o aniversário da pessoa aniversário, às vezes é aniversário de empresa. Fez 5 anos na empresa, eu controlo isso. Então eu vou lá e falo, olha, parabéns pelos 5 anos de empresa, coisa e tal, muito sucesso, aquelas coisas, né? Então, isso é networking estratégico. Por quê? Eu estou acessando a pessoa no momento que é importante para ela e eu estou mostrando para ela genuinamente que eu me importo com ela. E não é uma coisa automática, não é mecânico. As pessoas que me conhecem sabem que eu faço isso com o maior prazer. Tá bom? Segunda coisa, eu procuro criar bastante conteúdo. Procuro criar conteúdo no LinkedIn, procuro criar conteúdo no Instagram, porque eu acho que é importante você se expor.
Agora, é importante você falar sobre coisas que você conhece e com relevância. Não adianta falar por falar. Não é like. Não é uma história de like. É uma história de assim, eu leio um conteúdo, ou eu crio um conteúdo para compartilhar com as pessoas, seja sobre eletroestimulação, seja sobre qualquer outro tema. Tá? Então, essa é uma outra atividade que eu tenho, que eu faço com bastante frequência durante o dia. E, não obstante isso, eu procuro comentar nos posts das pessoas que eu acho que são interessantes. Então, dos temas que eu acho que são interessantes, relevantes, eu vou lá e posto. Dou minha opinião, marco presença. Tá? Então, assim, é mais uma forma que a gente consegue se relacionar. Case de networking envolvendo a Winspro e seus clientes. Essa é uma foto do Jeff, que está aqui, que vocês conhecem bastante, está lá no fundo da sala, aliás, lá no Instagram, que ele no site do Instagram. Olha lá, tá lá. Esse é o cara no networking, viu? Pelo amor de Deus. Essa é a Carmen Saraiva, uma cliente nossa lá do Recife. Isso somos nós em Olinda, depois de 2 dias passados no Recife. O que aconteceu no Recife? E aí vocês estão... eu mostro a prova para vocês. Ó, olha lá, eu escrevi, 1.032 pessoas olharam o que eu escrevi lá sobre eletroestimulação em uma visita que a gente fez no Recife. Tá? Então, por que eu quis trazer esse caso à tona? Porque a Carmen é uma fisioterapeuta, ela tem uma clínica de fisioterapia lá no Recife, comprou um equipamento de eletroestimulação, não sabia muito bem o que fazer com ele. Não sabia, ela fez lá a nossa validação, ela fez todos os treinamentos, essa coisa toda, mas ela simplesmente não conseguia emplacar. Ela ligou para o Jefferson e falou, Jefferson, cara, eu estou a fim de vender esse negócio. Eu comprei, nem terminei de pagar, eu quero vender. O Jefferson falou, mas peraí, o que está acontecendo? Não, eu não consigo cliente. Mas peraí, como é que você não consegue cliente? Não, porque não sei e tal. Ele falou, Iô, você vai comigo lá para o Recife? Eu falei, vou. O que você quer fazer? Queremos visitar uma cliente que está com dificuldade. Tá bom, está com dificuldade. Qual que é a dificuldade dela? A dificuldade dela é emplacar a eletroestimulação no Recife. Legal. Qual é a área dela? Fisioterapia. Tá bom. Bom, resumo da ópera. Ela tinha muito contato com médicos, tá? Só que ela não conseguia chegar nos médicos, porque ela não tinha um speech, um sales pitch, que a gente chama, ela não tinha uma venda ativa pronta para poder fazer a introdução. Aí, quando o Jeff falou, vamos lá, nós falamos para ela, olha, fala para os médicos que nós estamos indo com você, só para conhecê-los. Resumo da ópera, gente. No networking dela, que ela tinha, mas que ela não conseguia penetração, pelo simples fato de nós, da marca, estarmos lá, e aí ela, claro, ela falou, olha, tal diretor operacional e tal fisioterapeuta que é responsável por uma área super importante, ela conseguiu agendar com 8 dos melhores cirurgiões de ponta do Recife para que nos recebessem. Isso em 2 dias. Não obstante isso, fizemos um evento para, acho que 16 fisioterapeutas, foi isso? 16 fisioterapeutas. Deslanchou. Então, ela tinha o networking, mas ela não sabia como ativar. Ela tinha eletroestimulação, mas ela não sabia como usar. Aí, ela conseguiu transmitir da maneira dela para nós que ela estava com dificuldade e fizemos uma ligação, uma ponte, que nada mais é do que um exemplo de networking estratégico. Tudo bem, pessoal, até aqui? Está tranquilo? É duro depois do almoço no domingo, né? Mas vamos embora, vamos que vamos. Dicas práticas para vocês, tá? Olha, eu estou aqui no 19h40, hein? Estou adiantado. Primeira dica prática. Participe ativamente em workshops e eventos sobre WMS. Exatamente o que vocês estão fazendo aqui. Mas não apenas estejam de corpo presente. Faça o exercício que vocês fizeram no começo da fala aqui. O quanto mais vocês puderem. Saiam da zona de conforto. Então, ouviram um palestrante, acharam interessante o que o camarada teve para dizer, vai atrás do cara, pega o LinkedIn do cara, pega o Instagram do cara, se relaciona com o cara ou com a pessoa, tá? E procure falar com pessoas diferentes. Saia da zona de conforto, tá? Use todas as redes sociais disponíveis para se conectar como clientes e outros profissionais da área.
aqui vai um adendo. Se você não se sente confortável com qualquer mídia digital, chama um profissional para te ajudar. Chama o teu filho para te ajudar. Se você tem filho, a molecada manja pra caramba de Instagram. Eles ajudam, eles sabem tudo. Se tiver dinheiro, chama a Tamara, que está lá no fundo, que é da Guerço, que ela faz mídia digital, ela é profissional de mídia digital. Aliás, cuida da mídia digital aqui da Winspro para a gente. Porque a gente tem uma garotada que manja de coisa pra caramba. Tem o Jeff, que é um craque. Mas a gente tem pessoas profissionais por trás disso. Tá? E eu não vou entrar muito no mérito, mas assim, use as ferramentas que existem. Os TikTok da vida, eu não gosto, eu não faço nada no TikTok, não sei usar aquilo, mas eu vou para o Instagram, eu vou para o Facebook, que é chamado para coisa de velho agora, né? Eu uso muito o LinkedIn. Use e abuse, porque você vai aparecer. Crie conteúdo relevante, atraente e informativo. Não adianta colocar qualquer coisa, gente. Tem que ser conteúdo relevante, as pessoas têm que se conectar, né? As pessoas têm que... assim, se a gente quer aparecer, se a gente quer ter relevância, a gente tem que falar coisas sérias, tem que falar coisas que façam sentido. Não precisa postar muita coisa, mas precisa postar coisa que faz sentido, que cria engajamento, né? Parcerias com influencers e outros formadores de opinião. Não precisa pagar. Muitas vezes você conhece alguém que tem 30 mil seguidores. Pô, chama essa pessoa. Muitos de vocês têm alunos que são influencers, gente. Muitos de vocês têm alunos que têm seguidor pra caramba. Grava um vídeo com o cara, pede o cara para fazer um depoimento sobre o tratamento, sobre o treino, sobre a recuperação, sobre, sei lá, qualquer coisa. Gente, é simples, mas assim, tem que querer fazer, tem que ter vontade, tem que botar energia nisso aí, né? Claro, você tem que escolher exatamente qual é o público, para não virar uma salada, né? Se você atende um público de velhinhos que tem problema de sarcopenia, você não vai colocar uma garotada, porque não faz nenhum sentido uma coisa com a outra. Não é laranja com laranja, você tem que ter laranja com... Não é banana com laranja, você tem que fazer laranja com laranja. Tá? Compartilhe conhecimento em workshops, treinamentos e palestras. E aí é sair do lado de só participar e subir aqui. Vi falar. Né? Todos vocês, com certeza, têm relevância, têm conteúdo de relevância, têm informações e poderiam estar aqui em cima. Né? Mas, para isso, vocês têm que criar o caminho para isso. Tem que romper essa barreira da timidez que quem vos fala aqui tem, né? E tem que encarar. Pede para ele, vai ter um evento aí, posso falar sobre isso? Você quer me ajuda? Cara, vamos lá, vamos que vamos. Todo dia e toda situação é uma oportunidade de se conectar com gente diferente. Pessoal, em festa de criança, você faz negócio. Eu vendi um treino para um cara na piscina do meu prédio. Eu estava lá tomando sol, e estava lá o cara, e papo vai, papo vem, pô, preciso perder peso. Falei, cara, você conhece eletroestimulação muscular? Não conheço. Falei, onde você trabalha? Na Pedroso Alvarenga. Eu falei, cara, você está do lado do meu escritório. Em 20 minutos, você vai perder peso. Vem fazer uma aula experimental e você vai ver como é que é. Então, gente, a gente cria a oportunidade. Não é ficar esperando o cliente, você tem que bater na porta, você tem que fazer a coisa acontecer. Você tem que fazer o seu sales pitch de elevador, você tem que estar com tudo na ponta da língua. Vamos acelerar, porque daqui a pouco os caras vão me mostrar a plaquinha. Aliás, não tem nem ninguém com plaquinha aí. Só porque eu falei que eu estou com o meu cronômetro aqui. Ó. Vamos lá, dicas de leitura, pessoal. Eu peguei 2 clássicos da antiga, muito da antiga, para mostrar para vocês. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Dale Carnegie foi um cara que é um espetáculo. Tá? É da década de 40, provavelmente. Eu, por acaso, tive o prazer de trabalhar no instituto desses caras aqui no Brasil, há muitos anos atrás, mas, olha, vale super a pena, tem tudo a ver com networking. Aliás, eu acho que esse cara é o pai do networking, viu? As Armas da Persuasão, de Robert Cialdini. Né? Então, esse também é uma... Fala de persuasão e networking, tem muito a ver com persuasão, mas muito a ver com persuasão. Tá bom? Vou para 2 dicas de leituras mais atuais. Olha aqui, ó. Networking para quem não quer fazer networking. Então, se você é uma pessoa tímida como eu
isso daqui é uma coisa bacana, é uma obra bacana, porque ela te dá dicas de como você rompe e transcende essa timidez e consegue vir para cá, para o palco, e falar mais ou menos numa boa. Tá? E aqui, networking versus not working. Né? Eu tinha falado com vocês sobre um termo dos caras que só ligam para a gente quando a gente quer. Isso é o cara que não quer ter trabalho. Né? Então, nessa fase da minha vida, inclusive, eu faço questão de fazer uma repaginação nos meus amigos, nos meus contatos, porque tem uma hora que você vê que a pessoa está ali com você, mas ela não está agregando absolutamente nada. É meio que vampiro, é aquela pessoa que tem uma energia meio esquisita, né? Então, assim, você mantém essa pessoa ali educadamente, você responde essa pessoa, mas você não quer ter uma atividade constante com essa pessoa, né? Essas são as dicas de leitura. Agora eu vou deixar o pensamento do dia para vocês, que eu acho que é extremamente importante. Então, o networking ele pode te levar a salas que os diplomas não levam. Entendam bem, por favor, eu não estou sugerindo aqui que a gente não estude. Estudar é fundamental sempre. Tá? Reciclar é fundamental e sempre. Eu tenho mais 3 minutos. E eu mostro para você aqui. E eu acho que é isso, a gente tem que estudar, mas a gente tem que genuinamente criar relações. Eu vou deixar aqui o meu muito obrigado, vou deixar os meus contatos, está aqui o meu Instagram. Eu tenho um projeto específico no Instagram, eu falo sobre saúde mental. Esse é um hobby que eu tenho na vida. Tá? Então, desde 2023, eu tenho lá um canal chamado Cara e Coroa. Esse é o meu LinkedIn, esse é o meu número de telefone, onde vocês vão me encontrar. Muitos de vocês já interagiram comigo nesse pequeno decurso de tempo que eu estou aqui com a WinSpro, mas muito, muito agradável. Lidar com bem-estar, lidar com gente bacana, gente inspiradora, com profissionais inspiradores, alta performance, conseguir gerar o bem para as pessoas, para os clientes, para os nossos, para o pessoal que vai treinar com a gente, é extremamente enriquecedor. Então, chave para você que queria controle, são 29 minutos. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado.